Pessoal, tema dessa live rápida aqui para falar com vocês, trocar uma ideia. Por que é que um cristão jamais deve ser socialista, comunista ou de esquerda? Talvez você não saiba isso. Provavelmente você tem professores aí que são, né? Provavelmente você tem amigos que são, provavelmente você tem colegas que são, e agora a gente tem a moda dos pastores que são pastores de esquerda, eles adoram ser de esquerda. Então, vai rapidamente aqui, a gente está transmitindo no YouTube e no Instagram, e também vai para o TikTok futuramente, para a gente falar exatamente sobre isso. Por que é incompatível a ideia de esquerda e a ideia de você ser cristão? Por que as duas coisas não casam? Então, separei 10 argumentos aqui, argumentos básicos. Se você compartilhar com alguém, quiser falar para alguém, quiser inclusive comentar alguns outros argumentos aí, você pode escrever para mim, fazendo favor, a gente vai respondendo aqui, tá bom? Queria mandar um abraço pro pessoal que está entrando aí, ó. Um abraço para vocês. Se quiser compartilhar essa live aí para a gente falar sobre isso, tamo junto, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa, relação ao cristianismo e ao socialismo ou comunismo, ou à esquerda em si, né? Primeira coisa é a questão da propriedade privada. Na Bíblia, a propriedade privada é uma questão de direito sagrado do homem. O homem tem direito à sua propriedade privada, é o que diz lá em Êxodo, capítulo 20, Provérbios, capítulo 10. Já no caso do socialismo, ele diz que não. Propriedade privada não é da pessoa, não é do ser humano em si, do indivíduo, mas é do Estado. É aquilo que o Estado diz que é dele, passa a ser dele. Quase como era na época dos feudais. Você conquista é seu, mas, na verdade, quem diz como você tem que gerir o seu negócio, quem diz como você tem que gerir as suas coisas, quem diz como você tem que gerir a sua propriedade é o Estado. Sendo assim, ela até pode ser sua, em alguns casos, de fato, mas na prática não é, porque na prática quem determina as leis ou as regras do que você tem e como você tem que fazer com a sua propriedade privada acaba sendo o Estado. Isso inviabiliza com que a pessoa consiga gerenciar as suas coisas. E, na verdade, isso desmotiva qualquer tipo de pessoa que ela até lute para ter a sua propriedade privada. Então, enquanto na Bíblia, em Êxodo, em Provérbios, nós somos orientados a lutar para termos direito àquilo que nós compramos, que nós conquistamos, no socialismo ou no comunismo você é incentivado a não ter, porque mesmo que você tenha, você não administrará. E mesmo que você administre, isso não ficará com você, vai ficar com terceiros. Sempre alguém vai administrar por você. Parece uma ideia estranha, porque parece que o Estado te considera meio burro, meio incapaz de gerir o seu próprio negócio ou suas próprias posses. Ele parte do princípio de que o ser humano, o cidadão normal, ele é ignorante, ele não tem capacidade de gerir as suas próprias posses. Segunda coisa, a liberdade individual, de acordo com a Bíblia, ela é fundamental. Na verdade, de acordo com a Bíblia, as pessoas entregam a sua própria vida em função da sua liberdade individual. Por exemplo, quando um cristão ele morre porque ele não quer negar a Jesus Cristo, não quer negar a sua fé, o que ele está declarando é que ele prefere perder a sua vida do que perder a sua liberdade de crença. Entende? Então, na Bíblia, nos padrões bíblicos, nos padrões cristãos, a liberdade individual é um fator inegociável. Enquanto no comunismo ou no socialismo, a liberdade individual ela não existe. Veja o caso, por exemplo, da China. Veja o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. E o que eu acho interessante é que os grupos de esquerda aqui do Ocidente, eles defendem a esquerda que é implantada no Oriente, porém, eles agem no Ocidente de uma maneira que, se eles fossem para o Oriente, eles não conseguiriam viver. Por exemplo, você não consegue fazer uma passeata gay na Coreia do Norte, nem na China, nem no Afeganistão, nem no Irã ou no Iraque. Você não consegue fazer uma passeata gay em países que são de extrema esquerda. Vai tentar fazer uma passeata gay na Venezuela ou ali em Cuba? Não é possível. Por que não é possível? Porque não há liberdade individual. O cristianismo, a vida com Cristo, ou a sociedade que tem a sua cultura judaico-cristã, na verdade, o que ela preza é que a pessoa tenha a sua liberdade, mesmo que a sua liberdade seja jogar a sua liberdade fora. Você entendeu? Mesmo que você queira jogar a sua liberdade fora, o cristianismo te dá o direito de você ter a sua liberdade para fazer isso. Então, a liberdade individual na Bíblia, para um cristão, ela é algo
inquestionável, ela é algo inegociável, enquanto no comunismo ou socialismo ela simplesmente não acontece. Falando da questão de argumentos econômicos, por exemplo, a economia do mercado, quando a gente fala de socialismo ou comunismo, ela não é eficiente, ela é totalmente ineficiente. Ou seja, o mercado simplesmente não acontece. O que o Ludwig von Mises falou, que cálculo econômico em uma sociedade ou uma comunidade socialista, ele simplesmente não acontece. O que acontece é que o cristão, e olha como isso é interessante, ele é incentivado a melhorar, a se aperfeiçoar. E aí a gente entra num nível de competição. A competição no sentido colaborativo, ou seja, eu me torno melhor porque tem um player no mercado, tem alguém que é melhor do que eu. Isso me obriga a me tornar melhor. Então, enquanto o cristianismo incentiva o aperfeiçoamento do ser humano, e o aperfeiçoamento das suas práticas, das suas técnicas, do seu trabalho, do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento profissional, a gente tem, por outro lado, o socialismo ou o comunismo que não te incentiva a isso. Ele, muito pelo contrário, ele te desincentiva a melhorar, a aperfeiçoar, porque, na verdade, isso não é um fator determinante para o seu crescimento. O fator determinante para o seu crescimento numa sociedade comunista ou socialista é você ser o que eles chamam de amigo do rei, ou amigo de quem tem o poder nas mãos. Então, uma comunidade cristã, ela não se desenvolve, ela não cresce, a não ser buscando o desenvolvimento próprio, social, econômico, produtivo, profissional, pessoal, familiar. Isso faz com que as pessoas evoluam. Outra coisa é que o socialismo ou o comunismo, ele ignora o que a gente chama de os incentivos. Sem os incentivos econômicos, as pessoas podem perder a motivação para trabalhar e para inovar. Isso está no livro do Franz Heinck, que é O Caminho da Servidão. Ou seja, se você não percebe que se você trabalha mais, você vai ganhar mais, você acaba trabalhando menos. Na verdade, saiu um estudo recentemente que dizia o seguinte, existe uma linha em que a pessoa é estimulada a crescer e se desenvolver. E se essa linha não for atingida, acontece o exato oposto. Ou seja, se a pessoa não percebe que tem uma competição, se ela não percebe que tem alguém disputando o lugar com ela, se ela não percebe que se ela não for melhor, ela corre risco de trabalho, ela corre risco como um agente social, uma pessoa envolvida na sociedade, essa pessoa simplesmente se estagna, e quando ela se estagna, ela começa a retroceder como pessoa, como profissional, e aí a gente entra nos fatores pessoais também, como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, enfim. Então, esses incentivos, que é o incentivo de você ganhar cada vez mais, de você melhorar como pessoa, isso também não existe numa sociedade quando ela é socialista ou comunista. O que existe, na verdade, é o desincentivo, porque você é incentivado a ser amigo do rei, amigo de quem tem o poder, amigo de quem tem o dinheiro, amigo de quem faz as coisas acontecerem, ou seja, de quem tem o capital na mão, de quem tem o poder político na mão. A dependência do Estado, ela acaba sendo prejudicial. E nós, isso é uma loucura, e nós como cristãos, nós somos incentivados a não depender do Estado. Olha o que eu vou contar para você, talvez você não saiba disso. Na Bíblia, nós temos um fato muito interessante, que é o seguinte, o povo de Israel, eles não tinham rei, não tinham governador. O que eles tinham era o sumo sacerdote e os sacerdotes, que faziam a função religiosa, e juízes, que julgavam entre as pessoas o que havia de certo e havia de errado, só isso. Aí tinham os líderes de tribo, que eram os chefes de tribo, os mais velhos, tal, e os conselhos ali, que ajudavam a organizar a sociedade, mas eles não tinham rei, eles não tinham um poder político estabelecido. E eles iam para a guerra, lutavam, e eles viam na guerra os outros povos com reis. Então eles chegam para Samuel, o profeta Samuel, que ungiu Saul, e depois ungiu Davi, e eles falam para Samuel assim, Samuel, a gente quer um rei. Aí o Samuel fala, não, a gente não precisa de rei, a gente já tem o Senhor como nosso Deus, como nosso rei. Não, porque a gente vê as pessoas com rei, a gente vê os povos com rei, a gente quer também ter um rei. E aí, o que acontece é que Samuel vai orar para Deus e falar com Deus. E Deus fala assim, ó, Samuel, unge um rei, eles não estão negando a você, eles estão negando a mim, unge um rei, mas eles vão sofrer com isso. Então Samuel chega para o povo
E Samuel fala umas coisas para o povo que é muito pesado. Muito pesado. O que ele diz para o povo é o seguinte, ele fala assim, ó, vocês vão ter um rei, mas ele vai ser pesado sobre vocês. Ele vai cobrar impostos de vocês. Ele vai tomar suas filhas e vai dormir com elas. Ele vai tomar os seus filhos e vai deixar eles morrerem na guerra. Ele vai tomar suas terras, ele vai tomar os seus gados, ele vai tomar os seus veículos, ele vai tomar tudo que pertence a vocês. E o povo fala assim, não, a gente quer um rei mesmo assim. É muito interessante a gente pensar isso, porque a cultura bíblica do começo do povo de Israel não era uma cultura, como a gente fala hoje, de uma sociedade democrática, né, onde tem presidente, onde tem governador, e nem era uma cultura monárquica, era uma cultura totalmente anárquica no sentido político. Não tinha um político de referência, não tinha um estado de referência que as pessoas precisassem prestar conta. O que existia era só pessoas, gente normal, líderes, anciões, que sentavam e discutiam as questões do povo. E tinham as pessoas que discutiam as questões religiosas do povo, e assim o povo se organizava. A gente vê, por exemplo, como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, no caos que aconteceu, o povo se juntando e se organizando. A gente vê em alguns casos, por exemplo, como aconteceu no Sul, do povo se organizar e comprar uma ponte, porque o Estado ia demorar não sei quanto tempo fazer a ponte, eles fizeram lá em 1/3 do tempo, e um gasto muito menor. A grande verdade é que as pessoas organizadas, sozinhas, elas são muito melhores e mais eficientes que o Estado, porque elas estão vendo o seu bem, e vendo o seu bem, elas acabam vendo o bem coletivo. Numa sociedade comunista ou socialista, a gente é levado a depender do Estado. Numa sociedade cristã, a gente é levado a depender de Deus, de nós e dos nossos próximos. E é por isso que no cristianismo a gente é incentivado a amar o nosso próximo, porque o nosso próximo é quem vai cuidar de nós, e quando o nosso próximo crescer, nós crescemos também. No cristianismo, nós não precisamos do Estado, nós somos incentivados a vivermos as nossas vidas por nós mesmos. Depois que estabeleceram um rei, o povo de Israel, o rei foi pesado, o rei fez coisas erradas, o rei matou muitos dos seus filhos, e foram guerras internas, e foi o conflito político que até então não tinha acontecido. Então, uma sociedade cristã, ela vive para além do Estado. O Estado é só um fator. Na verdade, para a gente, o Estado acaba sendo um fator que pesa muito, que muitas vezes acaba nos atrapalhando. É quase um fardo que a gente tem que carregar para lá e para cá. Outra coisa, a sociedade socialista ou comunista, ela parte do princípio da igualdade. Já, biblicamente, nós entendemos que a desigualdade é o natural. É até interessante isso, tem um discurso entre as pessoas que é assim, a gente deve acabar com a desigualdade social. Isso é, na prática, impossível, porque as pessoas são desiguais por natureza. A gente talvez consiga acabar com a pobreza, mas nunca com a desigualdade. Então eu vou fazer 2 exercícios práticos aqui para você pensar e refletir comigo. Por exemplo, você tem 2 filhos gêmeos, nasceram 2 meninos gêmeos, e eles crescem, e eles chegam aos 18 anos, e um fala assim, papai, eu quero ser médico, eu vou entrar na faculdade, vou estudar medicina, e vou operar as pessoas, e é isso. E você olha para o outro e fala assim, o que você quer? Ele fala assim, não, papai, o que eu quero ser é artista plástico, eu quero pintar quadros. E aí o que você vai fazer? Fala, não, os 2 vão ser médicos, ou os 2 vão ser artistas plásticos, ou nem médico nem artista plástico, vocês vão ser pedreiro. A desigualdade, ela é natural porque as pessoas são completamente diferentes. Você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu pai, você não é igual à sua mãe, e o fato de nós sermos desiguais é que faz a sociedade continuar existindo, crescendo e prosperando. Se todos nós fôssemos iguais, a sociedade não prosperaria. Inclusive, uma das coisas que se prega muito hoje nesse meio, né, que é um discurso mais socialista ou comunista, é que nós devemos pregar a igualdade, mas também nós devemos pregar a diversidade. Então, assim, não, nós devemos aceitar a diversidade, e também nós devemos pregar a igualdade. Eu não sei se você percebe, mas são discursos excludentes. Porque se as pessoas são diversas, elas não são iguais. E se as pessoas são iguais, elas não são diversas. Então não dá para você aceitar a diversidade e pregar a igualdade. E não dá para você pregar a igualdade e aceitar a diversidade. A única maneira de você aceitar a diversidade é você entender que a desigualdade entre as pessoas é um fator natural.
E o cristianismo lida bem com isso. Lida bem, inclusive, quando Deus fala dos dons, que Deus escolhe um para profetas, um para sacerdote, e escolhe o outro para ser pastor, e o outro para ser... Enfim, Paulo diz que Deus dá os dons a cada um, conforme lhe convém. Enfim, a desigualdade é muito aceita na Bíblia e no cristianismo, porque é assim que Deus entende que o homem cresce e que ele evolui. É no seu ato de ser desigual. Ah, mas então, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando do recurso social, né, do dinheiro, da grana. Isso já é uma outra questão. Quando a gente vai falar, por exemplo, de igualdade, a gente tem que falar em acabar com a pobreza e não com a desigualdade social. Vou lhe dar um exemplo. Você imagina que numa sociedade de 100 pessoas, existam 10 pessoas que têm um salário de 10 milhões por mês. E as outras 90 pessoas da sociedade têm um salário de 50 mil por mês. Veja bem, nós temos uma diferença gigantesca de 50 mil para 10 milhões, certo? Certo. Porém, ninguém passa necessidade, ninguém passa fome, ninguém passa aperto. A questão não é a desigualdade. Até porque esses 90 que não ganham iguais àqueles 10, eles vão pensar, o que é que eu preciso fazer para eu chegar onde eles chegaram, para eu ganhar o que eles ganham? Ou o outro, que está nesses 90 e ganha 50 mil e não ganha 10 milhões, ele vai falar assim, para mim 50 mil por mês tá bom, não preciso viver com 10 milhões. Nisso já mostra a desigualdade entre as pessoas. Para uns tá bom, para outros não. E ok, nós somos desiguais. Talvez a gente deva mirar os nossos canhões para a questão da pobreza e não para a questão da desigualdade. Porque, biblicamente, a desigualdade entre as pessoas, ela é um sentido natural. As pessoas são diferentes em si. Outra coisa, o socialismo, diferente do cristianismo, ele é baseado numa visão utópica. É uma visão filosófica que foi criada numa teoria e que cada vez que ela tenta ser implantada, ela dá errado. O cristianismo, ele é baseado numa visão prática, numa teoria que é baseada numa prática, porque o cristianismo é baseado na prática do amor, entende? A vida do cristão é o amor, é ser amor de Deus na vida das pessoas. Então, não existe essa de eu sou cristão, mas eu odeio, eu sou cristão, mas... Não, você é cristão se você ama, e pronto, você é cristão se você faz o bem, se você dedica às pessoas o amor de Deus, as pessoas percebem em você a transmissão do amor de Deus para elas, é isso. Então, não é baseado numa teoria que vai tentar ser aplicada, é baseado numa prática, a prática do amor. Então, enquanto o socialismo ou o comunismo, eles partem de um princípio teórico que tenta ser aplicado, e cada vez que tenta ser aplicado dá errado, e aí alguém fala assim, mas é porque ali não se aplicou o verdadeiro comunismo, ali não se aplicou o verdadeiro socialismo, porque isso ainda não é a ideia central do socialismo ou do comunismo. Ok, quando será então? De que forma será? Mas o cristianismo, a ideia central dele é uma prática, é a prática do amor. Então não é uma utopia, não é uma teoria que tenta ser praticada, mas é uma prática que nós depois ensinamos na teoria. É o amor de Deus transmitido para as pessoas através de cada ser humano. Outra coisa, o socialismo e o comunismo desconsideram a questão da natureza humana, dizendo que a natureza humana é complexa. E pela Bíblia nós sabemos que a natureza humana é complexa. O homem em si é um ser complicado, é um ser complexo, é um ser difícil, é um ser ambíguo, é um ser dúbio. Ele sente uma coisa e ao mesmo tempo sente outra, ele vive de um jeito, mas ele quer viver de outra, ele fala uma coisa, mas ele pensa outra. O socialismo ou o comunismo, ele parte do princípio de que essa complexidade simplesmente não existe, de que as pessoas, elas são, assim, se você disser para a pessoa, olha, é só você caminhar aqui nessa faixa e tal, ela vai fazer. É só você trabalhar assim, ela vai fazer. É só você fazer desse jeito, ela vai fazer. Só que a gente sabe que na prática, como diria um amigo meu, na prática, a teoria é outra. Por quê? Porque você não pode desconsiderar a complexidade do ser humano enquanto ser humano. E eles simplesmente desconsideram isso. Isso não pode acontecer. O ser humano é dúbio, ele é difícil, ele não é um branco ou preto, ele tem um degradê de cores, ele tem formas de pensar, ele tem formas de agir, ele tem formas de encarar a vida. Por isso, o cristianismo entende e aceita isso, a complexidade do ser humano. Tanto aceita que, para isso, nós temos a igreja, que é uma formação coletiva de pessoas diferentes,
e de pessoas complicadas, que estão tentando se descomplicar através do amor de Deus e da convivência com aqueles que são de Deus. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas a igreja é um lugar de pessoas que admitiram que não são perfeitas, que estão tentando buscar a perfeição na pessoa de Jesus. É simples assim. Isso é, a formação da igreja em si, é você admitir que as pessoas em si elas são complicadas e complexas. Então, não existe como uma sociedade comunista ou socialista dar certo sem encarar, e eles nunca vão encarar, a questão da complexidade da natureza humana. Outra coisa é que a Bíblia defende o que a gente chama de caridade voluntária. A Bíblia defende você sentir no seu coração e você ir lá e fazer a caridade, você ir lá e fazer o bem, você ir lá e ter boas práticas. O comunismo e o socialismo, eles defendem que eles pegam de você involuntariamente, e eles chamam isso de imposto, porque isso é imposto a você, você não tem como aceitar ou não, é imposto, então eles chamam de imposto. Então eles colocam imposto e mais imposto e mais imposto, tiram isso de você, e com o seu dinheiro, eles devolvem para você em forma de serviço e devolvem para os outros em forma de serviço. E eles dizem, olha, o Estado faz coisas boas para as pessoas. A verdade é que a Bíblia já incentivava, ou já incentiva, a prática da caridade, da bondade, de uma forma voluntária. Então, o que nós entendemos é que, quanto mais a pessoa está na prática do amor de Deus, mais ela tem em si a prática voluntária da caridade, da bondade, do amor, de abrir mão em função do próximo, da entrega, da doação, da colaboração, da participação, do voluntariado para o próximo. Nunca de forma impositiva, sempre de forma voluntária. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me pareço com Jesus. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu entrego a minha vida em serviço ao meu próximo. É simples assim. Simples assim. Outra coisa, o socialismo ou o comunismo, ele pode levar à idolatria. Visto que ele tolhe as suas liberdades individuais, visto que ele tolhe a sua capacidade de gerar o seu próprio lucro e de gerir a sua própria vida, e ele diz, olha, quem vai te dar o lucro vai ser aquele político, vai ser aquela pessoa, quem vai te dar as diretrizes vai ser aquela pessoa, quem vai orientar você vai ser aquela pessoa. Ele tira o foco do ser humano de Deus e de si mesmo, e ele coloca o foco do ser humano numa pessoa, e isso gera idolatria, porque as pessoas param de buscar o seu crescimento, a sua evolução, a sua melhora, o seu aperfeiçoamento. Elas param de buscar isso em Deus e em si mesmos, e elas começam a buscar isso em alguém, num político, num governador, num presidente, num líder, enfim, e essa pessoa passa a ser o ídolo deles. E o que a gente mais encontra hoje aí são grupos que têm líderes que são verdadeiros gurus, que são verdadeiros pequenos deuses dentro daqueles grupos. Eles podem falar o absurdo que for, eles podem fazer o absurdo que for, só que eles nunca serão questionados, porque eles são como se eles fossem Deus para aquelas pessoas. Então, o socialismo ou o comunismo, eles realmente levam a pessoa à idolatria, a adorar uma pessoa, a adorar uma entidade, a adorar um poder em si. E a última coisa que eu queria falar com você sobre comunismo e socialismo é que, apesar deles não pregarem uma religião, ou até deles se oporem a uma religião, a grande verdade é que quando você tira Deus das pessoas, você passa a oferecer o Estado como o Deus para essas pessoas. Então o Estado se torna o Deus do socialista e do comunista. Quando a pessoa abraça a teoria, quando ela abraça o socialismo, abraça o comunismo e ela nega a Deus, na prática do socialismo e do comunismo, você também nega a existência de um Deus e você passa a colocar o Estado no lugar de Deus. Então, a prática socialista e comunista, ela nunca pode ser compatível ao cristianismo e nem à Bíblia, porque ela tem diretrizes que ferem diretamente a nossa crença, a nossa fé, e ferem diretamente a palavra de Deus. Por isso, vou deixar aqui com vocês esse pensamento. Compartilhem esse vídeo aí, deixem um like, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.
Um abraço.